Muito boa tarde, prazer estar contigo. Sessão com o Ricardo, hoje de número 143. Isto é, como toda semana, programa que eu tento contribuir, ajudando empresários digitais, ajudando agências de marketing e publicidade, ajudando donos de startup a criar e gerenciar times remotos, times de venda remotos que geram lucro desde o primeiro mês. Às vezes lucro, inclusive, acima de 100 mil reais todo mês, de uma forma sólida, de uma forma previsível. Eu faço esse conteúdo aqui durante o ano passado um pouco mais gravado e este ano decidi que eu devia fazer esse conteúdo um pouco ao vivo para eventualmente poder ajudar ou tirar alguma dúvida que alguém tenha e que eu possa estar um pouco mais presente. Hoje, nesta sessão com o Ricardo de hoje, a gente vai falar sobre como fazer uma reunião de gestão com o time de venda remoto e durante esta reunião de hoje a gente vai ver detalhes sobre isso. E se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massó, eu sou CEO e fundador do grupo empresarial, do grupo IMG, e no meu trabalho dentro da IMG, talvez uma das coisas que mais orgulho eu tenho de ter feito nos últimos mais que 10 anos, cerca de 20 já que eu estou à frente como diretor e fundador do grupo empresarial, formar times, né? Estruturar times, criar e construir times que são capazes de vender produtos de alto valor, times que são capazes de fazer isso com vendas de alto impacto, times que são capazes de fazer isso, inclusive, de uma forma rápida, né? Então, performando no nível muito alto, então, rápido, com alta performance e com alto valor. E esta combinação de fatores tem me colocado para começar a ajudar e acompanhar outros empreendedores que enxergam que criar um time remoto capaz de ter bons resultados e capaz de ser criado sem necessariamente, já desde o primeiro mês, necessariamente dando lucro de uma forma rápida, tem sido vantajoso. Por isso, hoje vamos falar um pouco sobre como fazer uma reunião de gestão com o time de venda remoto, né? Um pouco desde que plataforma vamos usar, de que plataformas eu utilizo, que tipo de reuniões que eu faço. Então, a gente vai passar por alguns tipos de reunião de gestão, né? Algumas reuniões rotina, rituais, alguns padrões que eu sigo nas reuniões, muito vinculado ao que eu ensino, né? Na minha mentoria, onde eu ensino como pode fazer isso à distância, eu vou desde a gestão até o sistema de vendas, então vai tudo acompanhar um pouco do método que eu costumo utilizar para fazer com meus próprios times, né? Nos últimos dias tenho mostrado como eu faço isso no Instagram para empresa de ativos financeiros, como faço isso para empresa de hospedagem, como faço isso para produtos de informação, para infoprodutores, ou para agências, ou até para empresas do setor imobiliário, né? Então, desde vários setores, os setores mais diversos. E nada, vou compartilhar minha tela aqui contigo, porque eu gosto de ir explicando um pouco como fazer essa reunião e desenhar um pouco sobre isso. Então, aqui também a tela, imagino que já está aparecendo aí. E vamos falar um pouco sobre como fazer uma reunião, né? Vou fazer uma reunião padrão, tá? Vou deixar isso estruturado. Uma reunião padrão, inicialmente, ela começa... Deixa eu trocar isso aqui. Uma reunião, ela começa com um processo. Um processo. Você tem que saber o que você vai fazer na reunião. Começa com um plano, começa com uma ideia clara. Na reunião de hoje, meu objetivo é tal assunto. Muitas vezes, esta reunião pode ser subestimada ou superestimada, em alguns casos, mas a reunião de início do dia, de início de trabalho, é uma das coisas mais importantes com o time de vendas remotas. Então, vou começar explicando como esta reunião eu faço através de que plataforma. Então, eu utilizo. Essa reunião é feita no Zoom. E esta reunião é feita também de forma estruturada. Isto significa que para ser uma reunião estruturada, tem que saber quem fala, quando fala e como fala. Então, a minha regra é, a forma que eu aplico isso é, no início da reunião, quem fala primeiro eu dou os feedbacks, e depois, né, esse aqui é feedback, né, começo normalmente com isso, e depois de dar o feedback, eu abro um espaço para as pessoas falarem. Na verdade, pode ser feedback, pode ser que o primeiro passo da reunião seja uma análise de dados ou uma análise de processos, mas vai ter uma etapa inicial onde eu vou dominar a reunião, porque eu gosto de poder dar o contexto, decidir um pouco o que vai acontecer nessa reunião, qual vai ser a ordem do dia. Depois que eu faço esse início e defino essa ordem do dia, aí eu passo para a próxima etapa, que é uma etapa onde eu peço para as pessoas falarem. Então, nessa etapa inicial, vou fazer essa análise de dados, inicialmente, feedback, primeiro, análise do processo primeiro, uma dessas três coisas, e depois, na segunda etapa, né, se isto fosse a primeira etapa da reunião, eu teria uma segunda etapa, e nesta segunda etapa, aqui
aqui e aqui. Só para deixar isso organizado, nesta segunda etapa eu faria perguntas e respostas. Então, depois eu deixo que eles perguntem, dúvidas que têm. Sabe uma coisa que é bastante comum? Na medida que você está dando feedback ou passando o resultado da análise que você fez, você está tocando essa reunião nessa etapa inicial, algumas das pessoas do time podem ter uma atitude um pouco defensiva nessa etapa inicial daqui. Aqui pode se criar um cenário onde alguns sentem que está sendo questionado de alguma maneira, que está sendo avaliado, né? E eles podem ter uma atitude reativa. Essa atitude reativa é quando eles veem que você está analisando, só do time vê que você está analisando o trabalho, ela reage. Em vez de ter perguntas, né? Talvez uma pessoa que nunca faz pergunta na reunião, mas quando você começa a analisar o que ela faz, ela fica reativa. E tem que pausar, né? Tem que falar, se você tivesse perguntado antes de eu abrir este assunto, né? Se você tivesse perguntado primeiro, seria uma coisa positiva você ter tido essa pergunta para eu ter podido te dar uma resposta. Como você não perguntou primeiro, como eu que estou trazendo o assunto agora, você está sendo reativo. Então, você vai ter a oportunidade de você falar, mas você vai fazer isso só no final, na etapa de perguntas e respostas. Então, eu guardo uma etapa aqui no final, que é uma etapa que vai me permitir parar os reativos e focar no meu plano. Então, eu estou organizado para seguir meu plano como prioridade. E agora vamos definir um pouco esse plano, tá vendo? Eu estou falando que tem análise de dados. Que dados analiso? Eu analiso dados comerciais. Eu vou tentar entender pessoas sobre, para mim, dados comerciais são atividades de vendas. Eu vou analisar atividades comerciais. E atividades comerciais, para mim, em 2024, agora, é tudo aquilo que é possível ser feito para falar com o cliente. Neste caso, eu vou te dizer, atividade comercial pode muito bem ser, atividade comercial pode ser e-mails, WhatsApps, ligações, videochamadas com o cliente. Mas como que se analisa tudo isso? Como que eu analiso ligações, e-mails, WhatsApps e videochamadas para saber se estou no caminho certo ou se eu não estou no caminho certo? Como que se faz uma análise? Eu tenho que ter números, né? Então eu tenho uma meta, essa meta me diz que uma pessoa do meu time comum é capaz de fazer 10 e-mails por dia, é capaz de mandar 50 WhatsApps, fazer 50 ligações e fazer 4 videochamadas, né? Por exemplo, estou simulando o número aqui. Então eu tenho que verificar se isso está acontecendo. Se isso está acontecendo, eu posso dar parabéns. Se isso não está acontecendo, então esse é um tipo de reunião padrão análise de dados. Aqui nessa etapa é onde eu dou esse primeiro feedback. Na verdade, esse aqui devia ter ficado numa outra ordem, se fica melhor. Então, esse primeiro feedback, a primeira etapa que eu controlo, né? E nessa primeira etapa desse primeiro feedback, o que eu faço é essa análise de dados. Uma coisa é analisar os dados, isto é, os dados batem, a conta fecha. A meta, o objetivo era fazer 50 ligações, 50 WhatsApps, 4 videochamadas, 10 e-mails. Aconteceu. Se isso tem um ok, eu já sei que os dados estão certos. Então, eu já posso aqui dizer parabéns para a pessoa. Se os dados não estão certos, eu já tenho que fazer o seguinte, já tenho que ir para o feedback. E aí tenho que olhar oportunidades de melhoria. Aí eu tenho que falar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não está legal, isso aqui está apontando linha por linha, detalhe por detalhe, o que poderia ter sido feito um pouco melhor. Então aqui tem o feedback de análise de dados nesse momento. Vou até colocar isso aqui embaixo para ficar organizado, né? Isso aqui é relacionado à análise de dados. E aí vou fazer outra etapa aqui, que é a etapa de análise de processo. Análise de processo, eu vou analisar, em vez de atividades comerciais, vou analisar a qualidade das atividades. E como que faz para avaliar e analisar essa qualidade dessas atividades? Porque, basicamente, uma reunião de time diária, uma reunião padrão, deve ter como objetivo, no final da reunião, que a pessoa tenha uma orientação clara do que pode melhorar. Nessa reunião de gestão, eu tenho que deixar o time alinhado. O que eles têm que fazer para ter um resultado melhor, para ter um dia melhor, para que o dia funcione melhor, para que eles consigam ganhar comissão, fazer as vendas, ter o resultado que a gente espera, né? Para isso acontecer da forma certa, eu vou precisar, de forma indispensável, que eles façam o número de atividades e com a qualidade certa. Então, por isso que eu estou monitorando isso daqui, tá bom? Então, aqui a qualidade eu vou monitorar. Coisas como, é comum esse tempo de resposta. Tempo de resposta é quanto tempo estou demorando para responder um lead, um interessado, quando ele entra em contato comigo. E para mim, tempo de resposta é um fator. Vou te dar números sobre isso, né? É medível, né? Pode ser, é métrico, né? É matemático isso, né? Então, para mim, ter um número de resposta tem que ser de X tempo. Já vou te falar quanto que eu penso
que é o tempo ideal, e os números me comprovam isso, tá? Mas é um dado importante. O tempo de resposta está ok, então a atividade está feita com qualidade. E aí, vou para uma coisa que chama contexto. E contexto é pegar o comentário do cliente, do interessado, e transformar no que eu quero. Por exemplo, se eu estou pensando numa ligação, na ligação tem por objetivo agendar, tem por objetivo na ligação qualificar o lead, e agendar uma videochamada, onde nesta videochamada eu vou tentar fazer uma venda. Então eu tenho que ver para fazer uma venda se esse candidato, se esse interessado é qualificado ou não. Então, se na ligação ele me dá uma resposta pouco profunda, uma resposta superficial, uma resposta com pouco detalhe, eu vou ter que refazer minha pergunta, reconduzir o lead, dando contexto ao assunto, para conseguir que ele me dê uma resposta que valide minha pergunta, que valide minha intenção de entender se ele é qualificado ou não é. E, posteriormente, eu vou ter que agendar. Então, o contexto é casar o comentário do cliente, às vezes a resposta pouco precisa, às vezes a falta de contundência e clareza na resposta, contextualizar para conseguir, do outro lado, extrair disso uma resposta específica, que me permita ter clareza para poder seguir meu passo a passo, meu processo, e transformar esse interessado, esse curioso, em um agendamento qualificado. Então, esse é contexto. Também, isso é qualidade, tá? O cliente perguntou, mas de onde vocês... Por que vocês estão me contatando agora? Como que você vai dar contexto nisso, né? Você vai pegar, a gente está te contatando porque a gente tem identificado exatamente o perfil de pessoas, que são o perfil de empresas igual a sua, o perfil de pessoas igual a você, têm sido beneficiados, têm tido vantagens utilizando o meu produto ou serviço. Exatamente por esse motivo eu penso que pode te ajudar. Isso pode te ajudar? Aí se ele fala assim, eu contextualizei. Então, para te ajudar, no próximo passo, a gente precisa de uma videochamada. E nesta videochamada eu vou te mostrar X, Y, Z. Eu dei contexto para conduzir. Contexto é, pega o comentário do cliente, contextualiza e conduz exatamente na direção do que você quer. Esse é o jogo do... E aí, não tem só contexto, ainda você vai ter umas coisas, você tem objeções. Tem cliente que fala, não quero, não tem interessado, que é qualificado, entrou em contato contigo. Quando você vai avançando na comunicação, acaba que pula fora. Ele não se compromete e te dá uma objeção. Não quero marcar porque eu não gosto de videochamada. Não quero marcar porque eu tenho medo do golpe da videochamada. Sei lá o quê. Que motivo que ele pensa que não quer comparecer ou que não quer continuar? Como que você vai resolver essa objeção? Isso é qualidade da atividade. E, finalmente, mas não menos importante, eu vou observar sobre fechamentos. E fechamentos, tendo fechamento, a gente faz uma sequência de tem fechamento da importância, fechamento que são 4 perguntas, 4 comentários, e o último é uma pergunta de confirmação de comparecimento na reunião. Depois dos 4 fechamentos de importância, vem o fechamento pós-importância, depois vem o fechamento da videochamada cumprindo o Google, depois vem a confirmação final. Então, são uma sequência de fechamentos que, se bem feitos, vai fazer com um alto número de leads, talvez mais que 50%, compareçam na videochamada de vendas. Não adianta eu qualificar o lead, marcar se ele não vai comparecer. Inclusive, às vezes eu brinco que o fácil não é agendar. O difícil não é agendar. Difícil é agendar e que ele compareça. Então, para que compareça, tem uma sequência. Então, é que eu faço uma avaliação de qualidade. O tempo de resposta está ok? O contexto está ok? A objeção está ok? Mas o fechamento não está ok. Então, eu vou dar feedback, exatamente, eu vou fazer a mesma coisa. Se tudo está ok, eu vou dar parabéns de tudo. Se tem alguma coisa que não está ok, eu vou dizer, vou apontar essa oportunidade de melhoria. Sem reclamar porque não está bem feito, apenas vou dizer, isso que você fez aqui está ok, mas deveria ter sido feito dessa outra forma, seguindo o processo, seguindo o nosso manual. Isso tem que estar manualizado, tá? Tem manualizado cada etapa dessas, o que fala nesse dia, o que fala de outra forma, o que se faz, como que se faz cada coisa, porque não pode ter dúvida. Quantas atividades tem na meta, não pode ter dúvida. Quanto é o tempo de resposta, não pode ter dúvida. Quanto é o contexto, né? Para mim, tempo de resposta tem que ser 5 minutos. Mais de 5 minutos, eu não posso deixar de responder. Então, o cliente entrou em contato em horário de expediente, tenho 5 minutos para responder. Para mim, o contexto é algo que tem que estar treinando constantemente. Objeções, tem que ter uma lista de objeções, manual de objeções, né? Tem 30, 40, 50 objeções mais típicas que estão documentadas e que eu uso como referência para conseguir agendar. E o cliente dá objeção, é o melhor cliente para fazer um agendamento, se for qualificado, né? Fechamentos, mesma coisa, tem que deixar amarradinho o compromisso em comparecer, né? Então, essa é um pouco a lógica que eu uso durante uma reunião de gestão contínua de vendas. Essas são as coisas técnicas, tá? No final, deixa aberto um espaço de perguntas e respostas. Só que tem dias que essa reunião, estruturada, relacionada a assuntos técnicos, tem que ser estruturada de uma outra maneira.
tem que ser estruturado buscando assuntos que não são técnicos, são assuntos de caráter emocional. E quando eu falo emocional, não é coisa de drama emocional. Quando eu falo emocional, é porque, basicamente, o mais difícil de gerenciar, uma das coisas mais difíceis de gerenciar é que o cliente não responde e some. Uma das coisas mais difíceis de gerenciar, além do cliente que não responde e que some, é que, em algumas ocasiões, o cliente diz que vai comprar e fura contigo e não compra. O cliente mente. Nós chamamos os clientes que não responde e some, é um perfil de cliente. O cliente some, né? O cliente parece que foi engolido pelo espaço, sei lá. Aí tem outro cliente que mente, né? Que diz que gostou, mas não tem coragem de dizer a verdade. Está mal escrito isso, né? Cliente que não responde e some. Tem um cliente que mente. Tem um cliente, que é o cliente nós chamamos cliente do cookies. Cliente do cookies. Cookies é para cliente do cookies, é porque a gente chama esse cliente que é um cliente que atrapalha emocionalmente muito, porque você meio que conta que está feito o negócio. E cookies é porque a gente não quer ficar repetindo o tempo inteiro aquela coisa de contar com ovo no cu da galinha. Para não ficar repetindo isso, a gente levou esse assunto para o cookies, né? Não, cliente do cookies. Cliente do cookies é o cliente que fica dizendo que vai comprar, que vai fazer, mas termina que te atrapalha, porque você fica achando que ele vai aparecer, vai comprar, te faz achar para o time que o vendedor se equivoca e se desajusta emocionalmente porque acha que está no caminho certo para bater a meta, acha que já vendeu, que já ganhou uma comissão zona e acaba atrapalhando a vida dele porque fica dando trabalho, né? Fica protelando, se escondendo, né? Às vezes esse mesmo cliente do cookies depois vira um responde e some. Às vezes tem um cliente que mente. Vou fazer hoje, desaparece, ou vou fazer hoje, depois inventa outra desculpa, né? Tudo isso aqui atrapalha muito o emocional, isso tem que ser trabalhado, né? Tem o cliente, todos esses tipos de clientes têm um impacto no time, que é o seguinte, o impacto que isso tem no time emocional, porque o time, basicamente, fica focado nesse cliente. Esse é um cliente que não é saudável, é um cliente que é perigosíssimo, que a única coisa que tem de benefício é te ensinar o que não fazer, que é que não acreditar que o cliente que diz que vai fazer até que ele faz. Mas se perde muito tempo, isso ocupa meio que um espaço na mente do vendedor, um espaço que ele deixa de produzir, talvez de fazer mais atividades que ele deveria estar fazendo aqui, não está fazendo, porque está tentando concluir uma negociação desse cliente. Isso acaba aumentando demais o problema, isso acaba fazendo que fique distraído, desfocado, né, achando que o cliente vai aparecer e vai pagar, e que a meta já está batida, o cliente não aparece, e aí, quando se dá conta o vendedor de que perdeu, que realmente esse cliente é uma enrolação, né, que não vai dar certo, ele está com poucos dias para bater a meta, ou com poucos dias para o final do mês, e vai ganhar pouca comissão, e isso gera um desequilíbrio emocional. E aí, o responsável do equilíbrio emocional do time é você. É dono do negócio, é responsável do equilíbrio emocional. Então, proteger o equilíbrio emocional do time é ensinar o time que cliente mente, cliente responde e some. Você tem que ter um plano seguro. Para cliente que não responde e que some, tem que ter um plano seguro. Um plano seguro de cadência de atendimento. Todos os clientes vão ter a mesma cadência de atendimento. Eu vou mandar 5 WhatsApps, vou mandar 5 directs, vou mandar SMS, vou fazer 5 ligações. Se nestas 5 ligações eu não consigo qualificar e agendar, eu vou perder e daqui a 90 dias eu tento de novo. Não vou ficar enlouquecendo, não vou levar isso para o lado emocional da coisa. Eu tenho que levar isso para o lado do processo, para o lado dos dados. Enquanto eu estou seguindo um plano, está tudo bem. Eu confio no plano, está tudo bem. Enquanto eu não estou confiando no plano e eu estou emocional, pensando que está fechado, que eu já vou receber que vai dar certo, tem um grande risco de acabar perdendo, por vários motivos, de acabar perdendo esse cliente e acabar tendo um problema, porque pessoas do meu time se me desequilibram. E aí acaba que não faz uma coisa nem outra. Então tem que ter cuidado, às vezes, para cuidar de coisas emocionais. Às vezes, quando tem pessoas novas no time, tem que ter cuidado no emocional de deixar que esses novatos do time, eles consigam entender que vivem num momento diferente dos mais veteranos, talvez, das pessoas que têm mais experiência, né? Não pode comparar alguém que acabou de começar, tem uma semana, com alguém que tem 5 anos lá de resultados. Tá? Então tem que entender que tem que mexer, tem que avaliar, tem que tentar, é um jogo de empatia, né? Se colocar na pele do time, de cada pessoa do time, e entender como cada um se sente. Isso aqui, o número de atividades tem que ser vendido. Eles pensam que não tem que fazer tanta atividade, tem que ser vendido. O dono do negócio, o gestor do negócio tem que vender para o time a necessidade
e por que tem que fazer essa atividade. Tudo tem que estar documentado, registrado no sistema, tem que ser fácil de conferir. Emocional é um jogo de empatia. Você entra com o time no Zoom, a gente estava falando aqui, faz essa videochamada aqui no Zoom, tem o time na sua frente, avalia como que cada um reage, como que cada um está se sentindo, imagina como que cada um se sente, pergunta como está se sentindo, tenta descobrir, se necessário, no privado, numa reunião 1 a 1, se consiga fazer uma parte em grupo. Não é que fazer em grupo não dispensa a necessidade de que às vezes seja bom fazer privado, mas neste caso, consigo fazer uma ideia, tenta deixar o equilíbrio emocional de todo mundo bem. Para isso, o dono do negócio precisa ter um bom equilíbrio emocional, precisa estar focado no processo para deixar todo mundo focado no processo. Esse é o caminho certo a ser seguido. E no final de tudo isso, você pode abrir uma sessão de perguntas e respostas para o time, caso tenha dúvidas. Quando tem dúvidas, as respostas são com processo. Como que eu faço isso com tal cliente? Pronto, o processo aqui diz que o tempo de resposta é tal. Essa objeção se resolve assim, esse fechamento dessa forma. Tá? Isso sempre volta para o plano específico do processo, e aí vai mostrando. Inclusive, é muito legal quando eles batem meta, quando entrega resultado, você fala, olha, você elogia o resultado baseado no processo. Então, você fala, parabéns pela venda, parabéns por bater a meta, que é fruto de você ser uma pessoa super comprometida em seguir o processo. Isso acaba motivando eles a serem mais profissionais, seguindo mais o processo, cumprindo com o número de atividades, seguindo o padrão de qualidade das atividades que a gente busca, sem levar isso para o lado emocional. Cada vez essas reuniões tendem a ser mais fáceis, eles sabem que você vai olhar os detalhes, o time sabe disso, que você vai ficar olhando os detalhes, e o time acaba conduzindo isso com naturalidade e vai aprendendo que isso é uma boa forma dele conseguir estar sendo desenvolvido. Tem que ficar claro o porquê desses feedbacks. Isso não tem por objetivo criticar, isso tem por objetivo melhorar. O objetivo é melhorar, um passinho à frente, e assim, tendencialmente, com pouco tempo, todos os profissionais do time se desenvolvem. Se você tem um bom candidato que foi bem selecionado, que foi bem recrutado, teve um bom processo de seleção, que você garante que a pessoa tem capacidade de aprender e ter um bom processo, consiga fazer com que esse time comercial remoto seja lucrativo já desde o primeiro mês, apenas por ter clareza no processo comercial. Se isso fez sentido para vocês, se te ajudou, deixe seu like aqui, vai ser legal, deixe seu like aqui. Eu estou vendo aqui que tinha várias perguntas, eu estava olhando o aplicativo, né, para fazer o desenho, então eu vou tentar responder aqui as perguntas. Com qual frequência são feitas essas reuniões? Olha, Luana, essas reuniões são feitas todos os dias, de todas as semanas. É reunião diária, de alinhamento, todo dia. Às vezes pode durar 30 minutos, às vezes 1h30. Mas tem que ter uma reunião todo dia para dar uma análise. Esta é um tipo de reunião. Teria tipo de reunião onde eu assistiria um vídeo, né? Assistiria uma apresentação de vendas. Esta reunião de atividades. Então, tem vários tipos de reunião para sair fazendo periodicamente, né? Cada uma com um objetivo. Eu fiz uma reunião padrão, né? Meio que uma reunião objetivo, mas este é um dos tipos de reunião que pode ser feito. Bennett falou aqui, Ricardo, estou tendo dificuldade em passar os feedbacks para o meu time, às vezes eles não me repassam as dúvidas e têm medo de errar o processo. Para o time que não repassa as dúvidas e tem medo de errar o processo, é por isso que você tem que estar olhando para o processo, verificando se eles estão seguindo. Às vezes nem eles sabem que tem uma dúvida. Às vezes nem a pessoa do time entendeu que tem uma dúvida, que está precisando de ajuda e que você pode ajudar. E somente quando você verifica e você entende que ele teve uma dúvida, aí você explica aí que ele entende que ele tem uma dúvida. Então, você é responsável por fazer que o time entenda que ele tem uma dúvida e ele nem sabia. Também e garantir que você encontre a resposta da pergunta que ele não fez. E aí o Juan perguntou o que fazer quando na reunião os vendedores ficam culpando os clientes. Speech. Um dos análises que... Essa reunião que eu fiz agora de gestão é uma reunião de processo, de qualidade no processo e tal. Mas tem um outro tipo de reunião que é uma análise da videochamada, análise do processo de venda em si. Análise de como foi a apresentação de ponta a ponta de venda. A forma certa de não culpar o cliente é colocar o vídeo da gravação da videochamada da apresentação de vendas, assiste junto e compara com o que está escrito no speech que deveria ter sido feito. E tem que fazer o exercício de ficar quebrando a objeção da mente do vendedor progressivamente para que ele não bote a culpa no cliente. Então, tem um trabalho nisso de ficar meio que martelando o vendedor, mostrando e provando para mais ver que não tem culpado, mas que ele não seguiu o melhor processo, não seguiu a melhor prática. E talvez a venda não saiu porque ele não conseguiu seguir a melhor prática, orientando o tempo inteiro a ir para as melhores práticas para conseguir ter esse nível de resultados, para conseguir
ter mais vendas. Assim, 100% de vendas não existe, tá? Então não é possível pensar que... Mas também não é possível pensar que o culpado é o cliente. O culpado não é o caminho pensar em culpados. O caminho é pensar, eu segui o processo, o speech de vendas, o discurso de vendas, eu segui o processo de agendamento e qualificação do jeito exatamente que está documentado na empresa que tem que ser seguido. Se você mostrar isso para o time, tá, você não seguiu por isso. Então, se você seguiu tudo e não vendeu, não tem problema. Parabéns. Elogia o processo. Normalmente, se não vendeu, tinha alguma oportunidade de melhorias. Mas vender 100% também, tecnicamente, né, no mundo real, não é possível. Não é possível por culpa do cliente, não é possível porque, às vezes, tem um vendedor que tem melhor, né, tem mais afinidade com um tipo de cliente, outro com outro, ou às vezes o vendedor não está num bom dia, às vezes o cliente iria comprar outro dia, porque aquele dia brigou com a mulher. São um monte de pequenos fatores que vai transformar cada apresentação em uma venda para acontecer. É um alinhamento astral, né, que não acontece sempre. Como não acontece sempre, não tem que ser a referência. A referência não tem que ser quem é a culpa da não venda. A referência tem que ser o quem é a culpa, o quem não é a culpa. A referência tem que ser, foi seguido o processo da forma mais fiel e rigorosa possível. Se não, corrige no processo, não corrige pelo resultado. Né? Você não orienta pelo resultado, nem cobra resultado. Né? Você tem que cobrar processo. Processo de agendamento, processo de qualificação, processo de apresentação, processo de fechamento, processo de pagamento. Tudo é um processo. E se cobra o processo, todo mundo fica mais tranquilo. E o vendedor acaba que está focado, sabe o que vai ser cobrado e por que vai ser cobrado. E o resultado é apenas uma consequência de um bom trabalho. Então, ele foca no trabalho e tem como consequência o resultado em vendas. Bom, muito bacana estar aqui. Obrigado pelas perguntas aí que fizeram. Muito bom. Vejo você semana que vem. Próxima semana, também 15 horas. Próxima semana, sessão com o Ricardo, número 144. Está 144 semanas analisando e te ajudando em relação a fazer essa gestão de time de vendas, gestão e criação de time de venda remoto que vai ter meta já desde o primeiro mês. Vejo você semana que vem. Forte abraço e boas vendas, bons negócios. Tchau, tchau.